Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio da série especial em homenagem ao nosso mestre querido Bob Proctor. Se você está acompanhando esses vídeos, você deve estar percebendo que eu tenho compartilhado o que eu aprendi estudando presencialmente com Bob Proctor no treinamento ao vivo e também nos treinamentos que eu fiz com o Bob online, tá bom? A gente já lançou 3 vídeos, vou deixar na descrição desse vídeo para você. A gente já falou sobre o que você realmente quer, o seu direito de ser rico, e também no terceiro vídeo foi sobre lei da vibração e frequências, tá? Hoje a gente vai falar aqui sobre percepções, a gente vai falar também sobre gratidão e a gente vai falar também um pouco, aqui, deixa eu até ver aqui, tá? Um pouco sobre imaginação também e também vamos falar sobre estudo, né? Então, mais ou menos é isso aqui que a gente deve abordar hoje, tá? Se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se você gostou dos vídeos anteriores, acredito que esse aqui vai ser bem legal também. Já deixa aquele like legal no vídeo, tá bom? Vamos lá. Minha percepção controla o meu paradigma. Nós temos 6 faculdades mentais. Memória, intuição, percepção é uma delas, tá? E tem outras, né? Quando a gente fala de percepção, é importante entender que pessoas percebem o mundo de uma forma diferente. Por mais que 2 pessoas estejam vendo a mesma coisa, ambas podem ver as coisas de uma maneira diferente. Eu gosto de usar um exemplo aqui, que eu uso até no treinamento Mentalidade e Riqueza, que é sobre a história do Joãozinho e a história do Pedrinho. O Joãozinho ele foi criado com problemas financeiros em casa, discussão por causa de dinheiro, pai e mãe brigavam, e discutiam, não tinham dinheiro para poder poupar, e aquele dali é o Joãozinho. O Pedrinho já era diferente. Os pais poupavam, os pais tinham uma boa relação com o dinheiro, os pais cuidavam do dinheiro, conversavam com o Pedrinho sobre dinheiro. Então, o Pedrinho e o Joãozinho estudaram na mesma escola, receberam as mesmas informações que os professores ofereceram para ele. Mas a pergunta que eu quero te fazer, você acha que a percepção sobre dinheiro de Pedrinho e Joãozinho é igual? Provavelmente não. Provavelmente é muito diferente. Eu dei o exemplo da vida financeira, mas a gente poderia usar um exemplo do relacionamento. Imagina uma criança que viu o pai brigando sempre com a mãe, que o pai tinha, por exemplo, uma amante, que o pai talvez espancava a mãe, que o pai talvez nunca chegava cedo em casa. Já uma outra criança foi criada num ambiente em que o pai respeitava a mãe, o pai e a mãe conversavam, ele era carinhoso, chegava em casa no horário, sabe? Eles tinham uma ótima relação como marido e mulher. Na fase adulta, essas crianças vão enxergar, interpretar e perceber relacionamento da mesma forma? Vão perceber casamento da mesma forma? União estável da mesma forma? Muito provável que não. Então, todos nós temos uma percepção de mundo. E não quer dizer que a nossa percepção ela está certa ou que ela está errada. É apenas uma percepção que pode influenciar a sua realidade. E realmente influenciam. Muitas pessoas viram, talvez, a própria pandemia, tudo que aconteceu, talvez como algo totalmente negativo. E claro, poxa, olha quantas pessoas sabe, deixaram aqui o mundo, entes queridos, talvez você tenha até perdido alguém e tal. Tem pessoas que às vezes vão ver isso com uma outra ótica e falam, poxa, isso aconteceu provavelmente para evolução humana, talvez seja o momento das pessoas olharem mais para dentro. Então, não que eu esteja falando que está certo ou que está errado, meu ponto de vista aqui não é esse. Uma ideia até que o próprio Bob trazia era sobre esse não julgamento, sabe? Quando a gente julga, a gente se coloca numa posição de certos da coisa, que é só o único ponto de vista que está correto, sabe? E eu sei que eu falo isso, tem pessoas que de repente, nossa, é um absurdo você achar isso. Assim, por exemplo, como eu comentei no vídeo, né, eu comentando sobre o falecimento do Bob, que eu falei, poxa, por um lado eu fico extremamente triste, só que eu entendo que existe uma transmutação da energia para uma outra forma de energia, claro. Só que tem um outro lado meu que me faz ficar grato por ter vivido na mesma era que o Bob, de ter, sabe, tido essa oportunidade de aprender tantas coisas, ter tido a oportunidade de conhecê-lo presencialmente, sabe, de apertar a mão dele, de ter tido esse contato. Então eu sou grato por essas coisas. Não adianta só me colocar numa percepção de uma frequência de vibração extremamente baixa, sabe? Porque isso é uma percepção. E a maneira como a gente vê
as coisas costumam controlar como que a gente vê a nossa vida, como que a gente experimenta a nossa vida. Se você é uma pessoa que é desconfiada com todo mundo, se você é uma pessoa que talvez é mais vitimista ou, sabe, talvez negativa, de que o mundo não presta mais, meu Deus, é o fim do mundo, o mundo tá horrível e tal, essa percepção de mundo, ela cria a sua realidade. Vai atrair para você as circunstâncias, as pessoas, as possibilidades, as não possibilidades. Então, percepção é algo extremamente importante na mudança de paradigma. Só que quando a gente fala de percepção, é bom você entender que a sua percepção ela é moldada pelas memórias que existem no seu inconsciente. Essas memórias que estão no nosso inconsciente, elas criam a nossa visão de mundo. Principalmente na fase que nós somos mais criancinhas, 0 a 6 anos de idade, 0 a 8 anos de idade, muitas informações que foram colocadas no nosso inconsciente, que foram compartilhadas, às vezes, com amor até pelos nossos pais, familiares, amigos, sociedade, pode fazer com que a gente enxergue hoje a percepção do mundo de uma maneira que talvez a gente não possa aproveitar tanto quanto a gente poderia, sabe? Até dentro desse exemplo, por exemplo, da perda de alguém, há um tempo atrás eu ficava extremamente, sei lá, meio indignado, meio puto da vida mesmo, sabe? Fala, poxa, essa pessoa e tal. E sinceramente, depois de estudar tudo que eu estudei, depois de ler tudo que eu li, vivenciar tudo que eu vi, eu entendo que é normal, a gente realmente deve ficar triste, sabe? Ficar triste no momento que ficar triste. Só que quando a gente entende que tudo é energia, que a gente está aqui numa fase transitória, tem até a querida amiga, né, Mai Andrade, né, experiência temporariamente humana, né, um beijo para Mai. Não sei se a Mai vai ver esse vídeo, né, mas Mai, fica aí, né, tem um vídeo meu aqui com a Mai, na verdade tem mais de um vídeo meu com a Mai aqui no canal, e que é exatamente isso, é uma experiência temporariamente humana que a gente está vivenciando nesse momento agora. Então, percepção controla a nossa vida. Então, os paradigmas controlam a minha percepção. Então, se a minha percepção está sendo controlada pelos meus paradigmas, eu tenho que começar a questionar o que eu estou percebendo. Eu devo começar a me fazer melhores perguntas. Se você assistiu os vídeos anteriores, eu comentei sobre isso. Sobre se fazer melhores perguntas é algo que é extremamente importante para você questionar a sua percepção. Porque às vezes a sua percepção talvez ela não seja sua. Talvez seja a percepção de uma outra pessoa e você tomou como verdadeira para você. Por exemplo, esse ano de 2022 o mundo todo está em crise. Esse ano vai ser o ano que ninguém vai ganhar dinheiro. Esse vai ser o ano mais difícil da história. Esse vai ser... Esses, às vezes, ditos populares ou crenças populares fazem com que muitas pessoas possam simplesmente acabar não tendo controle da sua própria vida, né? Assim como eu falei para você anteriormente também, né? Em relação até que uma das coisas que o Bob falava, né? Você tem que ser o ator principal da sua realidade, você tem que estar no comando do barco da sua vida. E alterar a tua percepção se vem através dos grupos que você faz parte, das pessoas que você se relaciona, se você faz parte de alguma comunidade em que pessoas estudam sobre esse assunto, se você tem amigos que conversam sobre isso, seus familiares, talvez pessoas próximas, se elas também gostam desse tipo de assunto, sabe? Porque essas pessoas estão moldando a sua percepção. Anos atrás, se eu não me engano, até o ano mais ou menos de 2013 ou 2014, eu morava lá em Nova Sul, na Baixada Fluminense, já falei isso diversas vezes. Aquela era uma época em que eu estava extremamente com a mente impregnada, conectada em relação a problemas políticos, sabe? Eu estava extremamente indignado de colocar para fora que a culpa de não ter dinheiro era por conta dos políticos. A culpa do meu negócio não ir bem era por conta dos políticos. Que não ter dinheiro, às vezes, para poder realizar um sonho, era culpa dos políticos. A minha mente era tão conectada naquilo de reclamar de político, de falar de política, de eleição, de debate e, enfim, aquelas passeatas, aquelas coisas todas que acontecem e tal, manifestações, que quando o tempo passa, eu olho para trás e eu vejo quanto tempo que eu investi
colocando a minha mente, a minha percepção no problema e não na solução. Ficar vivenciando, olhando isso, reclamando, você vai estar se colocando numa péssima vibração, porque é a reclamação, é a vitimização, é a culpa dos outros. Tiago, quer dizer que não tem político bom? Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando como que você usa o tempo que você tem disponível, que é inclusive uma das coisas que está escrito aqui. Não existe gerenciamento de tempo, só existe gerenciamento de atividade, porque o tempo ele não é gerenciável. Então, como você vai escolher fazer as atividades com o tempo que você tem disponível, isso vai dizer muito sobre a sua percepção, vai dizer muito sobre a realidade que você pretende co-criar. Então, leva isso em consideração, veja onde que a sua percepção está te colocando. Sabe, está fazendo você enxergar só nos problemas, na dificuldade, nos desafios do dia a dia ou nas possibilidades. Esse é um ponto, né, realmente bem importante, né? E por fim, aqui dentro desse trecho sobre percepção, uma pequena mudança gera um novo caminho. Às vezes as pessoas pensam que para ela mudar a vida dela, para ela ter múltiplas fontes de renda, que para ela possa, talvez, sei lá, dar um salto quântico, duplicar os ganhos, triplicar, ganhar, fazendo um mês que se demoraria um ano. Às vezes as pessoas pensam que isso é uma coisa que ela tem que ser uma grande mudança para acontecer. Só que qualquer grande mudança para acontecer, ela é consecutiva de pequenas mudanças. Então, é como se você tivesse dois caminhos, assim, sabe? Um é um caminho de não mudar nada, e você continuar reto, reto, reto. E aqui não é onde você quer chegar. E a outra mudança é você mudar, por exemplo, 2 milímetros na sua direção, e com o passar do tempo você vai estar num caminho completamente diferente. Quando eu digo isso, é porque quando eu comecei todo esse estudo, comecei a fazer tudo que eu faço hoje, que a gente compartilha nos vídeos gratuitos, nos cursos, nos treinamentos, enfim, tudo começou primeiro com uma pequena mudança. Uma pequena mudança de ver vídeos como esse, depois começar a ler livros e aí fazer um curso, e conhece uma pessoa, conhece outra. Então uma pequena mudança trouxe uma grande mudança. Hoje eu moro num outro país, consigo falar, me comunicar em outra língua, sabe? Entendo 3 línguas diferentes. Tem uma empresa que faturou alguns milhões nesses últimos anos. A gente tem milhares de alunos ao redor do mundo, sabe? Sou uma pessoa saudável, minha esposa também, tem um relacionamento fantástico, nossa filha é saudável. Tudo isso começou com uma pequena mudança, um pequeno ajuste na rota, sabe? Então, valoriza as tuas pequenas mudanças, sabe? Eu só fiz sei lá o que de bom que aconteceu. E às vezes a pessoa não consegue perceber essa pequena mudança, essa pequena melhoria que ela teve, sabe? E essa pequena melhoria, se você perceber ela de uma forma grata, que a gente vai falar na sequência, pode trazer para mais outra, e para mais outra, e para mais outra, e para mais outra, e para mais outra mudança, sabe? Então, leva isso em consideração, tá? Até tá escrito aqui, né? Informações mudam sua direção sempre. Então, um conhecimento sempre vai mudar a sua direção de uma forma ou de outra. Eu poderia até dizer que a informação especificamente não, mas o que você faz com a informação. Informação é importante, para a tomada de decisões. Agora, se você recebe uma informação e você não faz nada com aquele conhecimento, aquela informação que você recebeu, isso não se torna sabedoria, né? Um tempo atrás eu gravei um outro vídeo falando sobre sabedoria, pergunta que eu fiz a Deus, inclusive eu mencionei o Bob Proctor, né? Vou deixar para você esse vídeo aqui em cima para você assistir, tá? Então, quando mudo meu paradigma, mudo minha percepção sobre tudo. Sobre tudo. Então, a escola não ensina nada ou quase nada pra gente sobre isso que eu tenho comentado aqui com você. Muitas coisas que eu aprendi com o Bob, coisas que eu aprendi estudando em outros cursos. Eu falei que eu queria fazer aqui um estudo, né, sobre um pouco da apostila, um pouco que eu aprendi com ele. Talvez a gente teria que fazer um estudo talvez de uns 3 meses, né, para poder entregar tudo que está aqui, né, porque é uma apostila bem grande, né, mas eu me comprometi a fazer pelo menos 7 vídeos, né, para poder... enfim, essa homenagem para o nosso mestre, né? E uma outra coisa que está aqui que é legal, que tem total a ver sobre percepção e está associado a metas também, é que a meta não é sobre ter.
um objetivo que você quer conquistar, um objetivo que você quer alcançar, que você quer ter. Essas metas não é sobre ter, é sobre quem você tem que se tornar. Leva isso daí. Os milhões que talvez você quer fazer, não é sobre os milhões, é sobre quem você quer se tornar. O carro talvez novo que você quer ter, não é sobre o carro, é sobre quem você vai ter que se tornar por esse caminho. E quando você alimenta isso, trabalha, desenvolve isso internamente, nossa, é uma percepção bem profunda, verdadeiramente, sobre quem você é. Porque essa é uma das chaves, inclusive, que está até anotado aqui na sequência, que está bem relacionado a esse ponto de que as metas é sobre o que você acredita sobre você mesmo, sobre a tua crença de identidade, sobre a sua crença de capacidade, sobre a sua crença de merecimento. Então, muita gente está totalmente desorientado. Elas querem ter alguma coisa, mas elas não sabem nem quem elas são. Então, se você não sabe quem é, o que você faz, leva isso aqui com bastante atenção. Se você não sabe quem você é, o que você faz é desalinhado. O que você tem vai ser desalinhado. Então, se está claro quem você é, o que você faz está alinhado. Então, o que você vai ter também está alinhado. Então, tem muita gente que simplesmente, vamos dar exemplo aqui, compra tênis de marca falsificado, compra uma bolsa de marca falsificada, compra coisas que não podem ter para poder parecerem ser quem elas não são. E por que elas fazem isso? Porque elas não têm a crença de identidade. Elas não sabem que elas são. E se elas não sabem que elas são, elas vão querer se parecer com outras pessoas, sabe? Para preencher um vazio emocional sobre quem ela é. Olha que interessante, né? Então, se não está claro para você quem você é, as metas, talvez elas não vão ter nenhum objetivo. Talvez elas não vão ter força. Ah, eu quero alcançar tal coisa. Mas você quer isso por você? Ou você quer isso para jogar na cara dos outros? Ou você quer isso por causa do que você vivenciou na tua infância? Ou para você pode mostrar para os outros, esfregar na cara dos outros que você conseguiu chegar lá. E dentro desse processo, no segundo dia, né, até também tinha muita coisa aqui sobre começar o dia se perguntando o que eu realmente quero, que a gente já falou no primeiro vídeo. Então, o que eu realmente quero é muito importante quando você está conectado com quem você é. Porque tem coisas que para mim pode fazer sentido e que para você não vai fazer sentido nenhum. E eu vejo muitas pessoas copiando desejos e sonhos de outras pessoas, ao invés de definir desejos e sonhos específicos sobre o que é importante para ela. Por isso que eu nunca vou minimizar o tamanho dos sonhos de outras pessoas. Eu já vi alunos que queriam, por exemplo, fazer nossos treinamentos para, por exemplo, botar uma dentadura. Para, por exemplo, comprar um jogo de panelas. Às vezes para poder comprar um novo móvel para casa. Às vezes para poder trocar o telefone de celular. E quem sou eu para poder julgar o tamanho dos sonhos dessas pessoas? Cara, eu sou ninguém. Se é isso que vai deixar essas pessoas felizes, se é isso que vai preencher o coração dessas pessoas, que ótimo, sabe? Então, às vezes a pessoa tá pensando pequeno e tal, mas cada um tem teus desejos, cada um tem teus sonhos, e quem somos nós para querer julgar os outros? A gente nunca deveria estar aqui numa posição de julgador, né? De ficar julgando os outros, né? Então, até desse ponto do que você realmente quer, tem alguns outros vídeos aqui no canal que pode te ajudar em relação a isso, tá? Dentro do portal, do Mentalidade de Riqueza, a gente tem várias técnicas que facilitam esse processo daqui, tá? Se tiver alunos do portal, provavelmente você sabe disso. Alunos do Mentalidade de Riqueza, o Segredo da Lei da Atração, vocês sabem disso, né? Aqui, olha só. Ter a visão clara do que eu quero, imaginar sentindo que aquilo já aconteceu. Detalhes do que eu realmente se quer, né? Ver e sentir, por exemplo, a quantia do dinheiro que quero chegando, vindo em minha posse, né? Então, ver a cena à frente e pega entrando na cena. Aqui eu até anotei cena PNL. Agora, nas últimas mentorias que eu fiz para os alunos do Portal Vida Limitada, eu expliquei para eles sobre os sistemas representacionais, tá? Vou te explicar aqui bem rapidinho. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas. Visuais têm facilidade no ver, auditivas, facilidade no ouvir, sinestésicas
na facilidade do tocar, tá? E são sistemas representacionais diferentes. Uma visualização e uma técnica, ela tem que envolver esses três sistemas, tá? Por quê? Porque se você só for visual, você não sente, você não ouve. E a nossa realidade, ela não é composta apenas da imagem. Ela é composta da imagem, do cheiro, do volume, do 3D do ambiente, né? Então a gente poderia falar dos nossos 5 tatos aqui, né? 5 portas de percepção: tato, olfato, paladar, visão, audição. Então, tem que se acessar essa realidade, de preferência com os 5 sentidos, tá? A gente usa aqui os VACs, que seria visual, auditivo e sinestésico, só que é importante você entender do visual, auditivo e sinestésico, você colocar detalhes nisso, né? E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma introdução aqui sobre gratidão e eu vou deixar para a gente falar de gratidão no próximo vídeo, porque eu acredito que vai ser mais interessante do que, de repente, fazer só um pedacinho aqui sobre gratidão, tá? Nesse dia, lá, olha só, eu botei estudar e ler por mais tempo, 1 hora de leitura. Até essa época, eu lia bem pouco por dia, eu lia talvez 20 minutos no dia, 15 minutos no dia. Durante o ano de 2017, eu aumentei o número de livros que eu passei a ler por semana, e no final de 2017, e nesse ano de 2017, se eu não me engano, eu já devo ter lido uns 20 livros mais ou menos. No final do ano de 2017 para 2018, eu botei uma meta de ler 48 livros no ano de 2018. E eu fiz 48 livros em 2018, depois em 2019 eu fiz 44 livros, se eu não me engano, em 2020 eu fiz 40 livros, se eu não me engano. Ano passado eu reduzi porque eu passei a reler bastante, então diminuí provavelmente para uns 25, 26, e esse ano devo ficar nessa média também de 25, 26 livros aí, no ano 2 livros por mês. Eu acredito que tá bem legal. Ponto-chave aqui, para a gente concluir. A sua percepção está controlando a sua vida. E para mudar a sua percepção, é legal você mudar também os seus estímulos externos, tá? Pessoas ao seu redor, esse tipo de conteúdo é um conteúdo interessante para você assistir. A repetição é algo bem importante também para você poder praticar. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre gratidão, né? A importância realmente da gratidão por tudo que você está vivenciando nesse momento agora, tá? E falando em gratidão, eu volto aqui a agradecer você por ter ficado até o final desse vídeo. Se você tiver curtido, ainda não tiver dado aquele like, dá aquele like legal no vídeo aí, se inscreve para você poder receber os próximos vídeos. E amanhã a gente vai ter aí o próximo vídeo às 7 horas da noite, horário de Brasília, sendo liberado aqui no canal. Se fizer sentido mandar para amigos e familiares, vai ser incrível saber que você está compartilhando essa mensagem em homenagem ao nosso grande mestre Bob Proctor. Beijo, grande no seu coração, Thiago Benevides por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeuzão, até mais, tchau, tchau.